Fala aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da edição dessa foto aqui para a gente chegar nesse resultado aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar algumas dicas do que eu uso aqui no Adobe Photoshop e no Adobe Lightroom. E não se esqueça de dar o seu like aqui, se inscrever no canal, porque eu vou regularmente postar vídeos e conteúdos desse tipo para ajudar você também na sua fotografia. Beleza? Então vamos comigo aqui no computador para ver esse processo de edição. Bora lá! Beleza, pessoal? Então bora lá fazer a edição dessa foto aqui. Essa foto ela também foi feita na Nova Zelândia, tá? Em um lugar chamado Moeraki Boulders. É uma praia que fica na costa leste da Ilha Sul da Nova Zelândia. E essa é uma praia bastante turística, na verdade, né? Acho que principalmente por causa dessas formações rochosas aí bem peculiares, né? Essas pedras com formato arredondado. Então tinha bastante gente, né? Nessa praia, principalmente durante o dia, quando a maré estava baixa, né? E aí tinha um monte de gente subindo em cima das pedras, tirando foto e tudo mais, né? Aí a gente resolveu voltar mais pro final da tarde, quando a maré já estava um pouco mais alta. Nesse momento já não tinha praticamente ninguém na praia. Tinha gente, mas sei lá, umas duas, três pessoas. Então deu para fazer a foto aí com bastante tranquilidade, sem ninguém entrando na frente, sem ninguém subindo em cima das pedras e tudo mais, né? Bom, aí falando um pouco da foto em si, eu vou usar o rastro que a água deixou aqui, né, que eu fiz uma foto em longa exposição. Então esse rastro, né, como ele está apontando aqui para as pedras, ele vai servir aí como linha guia condutora aí do olhar do espectador em direção ao meu assunto principal aí, que são as pedras, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma olhada no meu horizonte. Acho que o meu horizonte ele tá bem retinho aqui nesse caso, então não vamos precisar acertar isso. Outra coisa que eu vou fazer, é o que eu sempre faço geralmente, que é remover as aberrações cromáticas. Isso aqui eu faço em 100% das fotos. E aqui eu posso habilitar o perfil de correção, né, que ele vai diminuir um pouco a vinheta e um pouco da distorção causada pela lente. Aqui nesse caso foi bem pouco, na verdade, nem fez quase diferença, mas eu vou deixar marcado aqui de qualquer forma. Então aqui eu posso começar a mexer nos meus ajustes globais, né? Então eu vou diminuir um pouco os meus highlights, né? As minhas altas luzes. Aqui as sombras, né? Eu vou tentar abrir um pouco elas. E aqui eu vou melhorar o meu contraste, aumentando os brancos e diminuindo os pretos. Beleza, então com isso a gente deu só uma ajustada aí no contraste, né? Então se eu apertar a barra invertida eu vejo o antes e o depois. E agora eu vou começar a fazer os meus ajustes locais. Então começando aqui pelas pedras, eu vou desenhar um filtro radial aqui bem no meio delas. E aí o que eu vou fazer? Eu quero aumentar um pouco a claridade, o clarity, para melhorar um pouco a textura dela e a própria textura, né? Só que eu não quero aplicar isso de forma global aqui, então eu vou clicar aqui no Range Mask, eu vou fazer uma máscara de luminância e eu vou diminuir aqui esse range para ele pegar somente as partes mais escuras dessa máscara, né? Então se eu clicar nessa opção aqui, ó, Show Luminance Mask, ele vai mostrar exatamente onde que o efeito vai ser aplicado. Eu vou deixar bem pouco aqui para ele aplicar somente nas pedras, né? Ele vai acabar pegando um pouco da água também, mas acho que não vai fazer tanta diferença. Beleza, então eu vou aumentar aqui para as pedras, aumentar um pouco a textura. E também eu vou deixar elas um pouco mais amareladas, né? Porque era pôr do sol, então faz sentido elas estarem um pouco mais douradas, tá? Beleza. Então antes, depois. Beleza, já deu uma boa valorizada aqui nas pedras, né? Agora eu vou tentar tratar um pouco do céu, né? Para valorizar essa cor de pôr do sol. Como o sol estava se pondo nesse lado aqui, então eu vou desenhar um filtro radial aqui bem grandão, do lado direito da foto. Eu vou aumentar um pouco a temperatura para deixar esse laranja aqui mais forte, né? Olha como ele valorizou aqui a luz do pôr do sol, né? Caindo aqui no lado direito. Eu vou pegar esse mesmo filtro, na verdade, eu vou duplicar ele. Eu vou deixar ele menorzinho aqui, ó, para pegar essa parte da areia aqui, que estava com reflexo aqui das nuvens, né? E aí eu vou pegar esse mesmo filtro, vou duplicar ele, colocar aqui em cima. Tá, então com isso eu dei uma valorizada aqui na luz do pôr do sol, né? Aqui, principalmente aqui em cima nessa nuvem, no reflexo dela aqui embaixo e nesse lado direito aqui onde o sol estava se pondo. Beleza, eu posso fazer também uma tentativa de deixar um filtro aqui bem no meio, onde estava mais azul, né? E deixar essa área realmente mais azul. Porque aí fica essa dualidade de cores aqui entre o azul e o laranja. Essas cores são complementares, então ela combina aqui com a composição. Legal, agora eu vou tentar dar uma valorizada aqui no rastro das águas, né? Eu vou selecionar aqui o meu pincel, vou zerar aqui os meus controles e eu vou desenhar aqui em cima dos rastros da água. Eu vou aumentar um pouco a exposição desses rastros, aumentar um pouco o clarity para dar mais textura. E aí eu vou desenhando aqui em cima dos rastros, né? Tomando cuidado para também não ficar muito forte. Beleza.
Bom, outra coisa que eu vou fazer aqui é diminuir um pouco a exposição, porque eu acho que essa foto aqui ela tá muito clara para ser uma foto de pôr do sol. Então eu vou diminuir um pouco a minha exposição. E aí agora sim, acho que tá com uma cara mais de pôr do sol, né? Então se eu ver o antes e depois, ó, antes e depois, ó, já deu uma boa melhorada aqui nas cores e tudo mais, né? E aí com isso eu termino aqui a minha parte do Lightroom. Outra coisa que eu esqueci é a questão aqui do Sharpening, né? Eu costumo usar o Sharpening usando máscara. Então eu seguro o Alt do teclado e vou arrastando até ele ficar somente nos contornos, né? Que é onde ele vai aplicar a nitidez aqui, né? O Sharpening. Bom, então acho que aqui no Lightroom é mais ou menos isso. Eu vou clicar agora com o botão direito e mandar aqui para o Photoshop, editar no Photoshop. Beleza, pessoal? Temos a foto aberta aqui agora no Photoshop. E a primeira coisa que eu vou fazer é usar um plugin chamado Nik Collection, que é uma série de plugins aí desenvolvidos pela Google na época, e agora ele é mantido pela empresa DxO. Antigamente ele era gratuito, mas agora ele é pago, e bem pago por sinal, acho que são $150. Mas se você gosta de editar foto e tal, acho que é uma coisa que vale a pena, porque facilita bastante a sua vida aí para melhorar contraste, melhorar a iluminação e dar uns efeitos diferentes aí na sua foto. Então eu costumo usar esse Color FX Pro. E são efeitos assim que ele deixa a foto realmente bem legal, mas eu recomendo que você não use muito, porque se você usar muito, ele vai ficar muito contrastado assim, muito saturado, e a foto acaba ficando um pouco irrealista demais, né? Então eu uso só um pouquinho, só para dar uma melhorada no contraste, geralmente, né? Tem dois filtros que eu uso bastante, que é o Tonal Contrast e o Pro Contrast. O Tonal Contrast ele vai deixar a foto extremamente contrastada, extremamente saturada, olha isso. Então se eu deixar assim, olha como ele fica forte, fica feio, né? Então eu costumo usar bem pouco, tipo 8%, 10%. E aí e vendo mesmo quando que fica, ó. Olha, ele dá uma leve melhorada aqui, ó. Mas pra mim já basta dessa forma aqui. Então eu vou selecionar o Tonal Contrast. Eu vou adicionar um outro aqui que é o Pro Contrast. Ele também vai dar uma melhorada no contraste da foto. Mas também não muito, ó. Se você fizer muito, olha como ele fica. Então eu vou deixar bem pouco. Então antes e depois para mim assim já tá legal. Tem outros filtros aí que você pode explorar, né? Por exemplo, esse Detail Extractor. Ele tira vários detalhes assim escondidos na foto. Então você consegue deixar a foto com uma textura muito mais forte e tal. Mas também, né, se você usar muito, ele fica muito irrealista. Então eu costumo não usar tanto, tá? E o legal é que ele cria tudo isso aqui numa outra camada, né? Então você consegue ver o antes e o depois. E se você acha que ficou muito forte, você consegue diminuir aqui a opacidade, né? Para ele aplicar menos ou mais do efeito. E você pode aplicar máscaras também, né? Caso você queira que esse efeito seja aplicado em alguma área específica da foto, né? Então acho que assim para mim já tá bom. Então agora eu vou tentar dar uma limpada na foto, né? Essa foto até que ela tá bem limpa, mas eu vou tentar remover alguns pontos, por exemplo esse pontinho aqui, tentar tirar essa pedra aqui, que para mim também são distrações aí na cena, né? Então o que eu vou fazer é duplicar essa minha última camada apertando Ctrl J. Eu vou subir a opacidade dela para 100%. Clicar aqui na ferramenta de Spot Healing Tool. E aí eu vou clicando nesses pontos aqui que eu quero remover. Beleza, pessoal. Agora dá pra gente ver o antes e depois. Antes e depois. Foi pouca coisa que eu tirei, né? Foi só essas pequenas distrações, mas já dá uma mudada aqui na foto, né? Beleza, agora eu vou aplicar lá o Dodge and Burn. Aí para isso eu vou segurar o Alt do teclado e clicar nessa ferramenta aqui. Ele vai criar uma nova camada e essa camada eu vou deixar com o modo de Overlay e selecionar aqui para ele preencher com 50% de cinza. Ele vai criar uma camada assim e aí basicamente o que eu faço é selecionar o pincel. Eu posso usar a tecla B do teclado, que é um atalho aqui para o pincel. Eu vou diminuir o meu flow aqui para tipo 2%, 4%. E aí tudo que eu pintar de branco ele vai dar uma clareada. E tudo que eu pintar de preto, ele vai dar uma escurecida. Então eu vou fazer isso para dar uma valorizada aqui no rastro que as ondas deixaram aqui na minha longa exposição, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa pintando de preto, né? Se eu apertar X, ele vai inverter as cores aqui. E agora eu estou com um pincel preto e eu vou fazer a mesma coisa.
Beleza, pessoal, então terminei aqui. A gente pode ver aqui o antes e o depois. Antes e o depois. Então eu dei uma valorizada aqui nos rastros, né? Pintando de escuro e claro, para demarcar melhor aqui o rastro que a água causou. E aí com isso eu formo linhas bem fortes aqui em direção às pedras, né? Beleza, outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E para criar uma camada aqui com todos os ajustes consolidados, né? E eu vou vir aqui em Filtro, Other, High Pass. Vou deixar o High Pass aqui mais ou menos 2. Para que isso serve, né? Eu vou clicar aqui em Overlay. Ele serve para eu melhorar a nitidez da foto. Não sei se dá para ver aqui. Deixa eu aproximar aqui numa pedra. Ó, antes, depois, antes e depois. Então ele melhora um pouco a textura, né? Deixa tudo um pouco mais nítido. Claro que eu não vou aplicar isso na foto inteira, porque eu quero que somente as pedras fiquem com esse efeito mais nítido. Então o que eu vou fazer é segurar o Alt do teclado e clicar aqui para criar uma máscara escura. Vou apertar o B do teclado para eu pegar o meu pincel, colocar o meu flow em 100% agora. Eu vou começar a pintar de branco as partes que eu quero que esse ajuste seja aplicado. Beleza, então se eu der um zoom aqui agora, ó, antes e depois, eu acho que fica melhor um pouco aqui a textura, né, das pedras. Legal, agora a última coisa que eu quero fazer é, agora que eu deixei essa parte super nítida, né, e contrastada, eu quero deixar o céu com um aspecto um pouco mais macio, né, porque eu não quero que ele fique tão contrastado assim. Aí o que eu vou fazer também, apertar Ctrl Alt Shift E, né, para ele criar uma camada consolidada. Eu vou deixar essa camada com Blending Mode Screen. Agora eu duplico ela, deixo o Blending Mode como Multiply. Eu venho aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou deixar aqui em mais ou menos 20%. Eu seleciono as duas camadas, aperto Ctrl G para colocá-las dentro de um grupo e diminuo a minha opacidade. Isso tudo que a gente fez é um processo chamado Orton Effect. Ele deixa a foto com um aspecto mais macio, né, mais de sonho. Obviamente eu não vou deixar assim tão forte aplicado na foto inteira. Eu vou deixar aqui com uma opacidade tipo 20% mais ou menos. Só para a gente ver aqui ó, o antes e o depois, antes e o depois. Eu quero que isso aqui não seja aplicado também na minha foto inteira, né? Eu vou criar uma máscara preta, né, segurando o Alt do teclado. Aí ele cria uma máscara. E aí o que eu pintar de branco nessa máscara é onde ele vai transparecer o efeito. Eu vou selecionar o B do meu teclado com a opacidade e flow em 100%. Pintar aqui as nuvens, que é onde eu quero que esse efeito apareça. Beleza. Aí pensando bem, acho que eu consigo aplicar aqui embaixo também, porque eu também não deixo isso aqui tão contrastado assim, né? Então se eu aplicar aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais suave. Beleza. Então, ó, antes e o depois, antes e o depois. Legal, já estou feliz com a minha foto desse jeito aqui. Eu vou dar um Ctrl Alt, Ctrl Shift E para juntar tudo numa única camada. Eu dou um Ctrl S para salvar. E aí ele vai jogar a foto já automaticamente de volta aqui para o Photoshop. Beleza, pessoal, então temos aqui a foto finalizada. E aí você confere o antes e o depois no final do vídeo. Beleza, pessoal, então espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, quem sabe aprendido alguma coisa nova aí para o seu arsenal de ferramentas de edição. Então a gente se vê no próximo vídeo, né? Até lá, tchau!